Fala pessoal, é sexta-feira, finalmente chegou a sexta, porque final de semana tem muito futebol, tem muito time maranhense disputando. Olha, Juventude Samas vai receber o Cavalo de Aço lá em São Mateus e é um confronto entre o quinto e o quarto colocado para ver quem permanece no caso do Juventude, do Cavalo de Aço, e quem pode talvez entrar no G4 no caso do Cavalo de Aço, do Juventude, que é o quinto colocado. Também tem Sampaio Correia, que vai fazer um jogo muito difícil fora de casa. Nem tão difícil assim, né? O Cruzeiro tá sendo um saco de pancadas aí no Brasileirão. E o Sampaio Correia, se jogar igual como jogou contra o Náutico, com certeza vai vencer fora de casa. E também as últimas informações e atualizações sobre o Motoclube de São Luís. Tem um jogo em casa e vai vencer com certeza para poder se manter no G4 do grupo A2. Tudo isso e muito mais depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Uma boa tarde todo especial, porque dia de sexta ele está aqui sempre marcando presença com a gente. Tadeu Nunes. Boa tarde, Gaudense. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um boa tarde especial para o Wellington da Farmavida, lá do Turu. Um abraço especial para todo mundo que está nos assistindo, inclusive. E se você quer entrar em contato com a gente, faça sua pergunta, fique à vontade, mande no nosso WhatsApp. 989-8585-6928, 989-8585-6928, também lá no Instagram, @esporteguará. Tadeu, Juventude Samas e Cavalo de Aço, mais um duelo maranhense, né? No final de semana passado tivemos Cavalo de Aço e o Motoclube, dessa vez Juventude recebendo o Motoclube, um jogo muito interessante para os dois times, né? Para saber as suas pretensões na tabela de classificação. Até mesmo porque o Imperatriz vai querer somar ponto, que perdeu os pontos, né? Perdeu para o Motoclube, era um dos melhores mandantes, na Série D era o Imperatriz, e o Imperatriz vai correr agora fora de casa para buscar o resultado. O time do Juventude, por enquanto, vem nessa crescente, né? Cada dia, a cada rodada, está demonstrando uma evolução técnica, tática e até fisicamente, já que nós sabemos que os profissionais que compõem a comissão técnica do Juventude são profissionais excelentes, né? De excelente gabarito. E o time do Juventude, dentro de casa, dentro dos seus domínios, vai querer fazer valer a sua força e vencer o Cavalo de Aço. E pelo lado do Cavalo de Aço, o time visitante que vai até São Mateus, quem conversou com a gente foi o Samuel Cândido sobre uma coletiva de imprensa, em que a pergunta foi: por que o Cavalo de Aço sentiu tanto o gol do Motoclube? E é o que vem acontecendo em algumas partidas. O Cavalo de Aço pega um gol e sente o impacto do gol, do empate, ou então da vitória momentânea do adversário. Ele comentou com a gente sobre esse fator psicológico da partida. O clima realmente era um clima de muita vontade de vir a vitória, né? Não só para nós mesmos, mas dar alegria ao torcedor, né? Aos pais, né? Torcedores pais do Cavalo de Aço, mas não aconteceu. Então, nós temos que agora levantar a cabeça e pensar na próxima partida. Agora o grupo está cada vez mais unido e sair disso daí eu tenho certeza. Esse aí foi um questionamento, na verdade, sobre a questão da união do time, porque existiam rumores, Tadeu Nunes, que com a saída de Mirandinha e da vinda do Samuel Cândido, que depois dele alguns jogadores se apresentaram no elenco e alguns também saíram automaticamente, existia um racha no grupo e justamente culminou na derrota para o Motoclube, né? E, a bem da verdade, nós vimos um Cavalo de Aço dentro de campo, sem vontade e totalmente perdido taticamente diante do Motoclube. Isso é um possível reflexo? Será que existe mesmo esse racha no elenco do Cavalo de Aço? Falar em racha, assim, eu não acredito. O que eu acredito que poderia ter acontecido é a transição, né? Do Mirandinha para o Samuel Cândido. Então, essa transição, às vezes, no decorrer do campeonato, acontece esses deslizes, né? Esses acidentes de trabalho que foi uma derrota para o Moto. Uma transição que aparentemente não foi conturbada. Aparentemente, um técnico saiu e outro chegou de forma bem tranquila. Não, exatamente. Essa transição extra-campo, né? Eu falo assim da transição do campo, né? Porque aí entra a metodologia de trabalho do Samuel contra a metodologia de trabalho que o Mirandinha vinha realizando. Realmente são ideias diferentes, né? Quase ninguém tem a mesma ideia. Todo mundo vai querer colocar a sua maneira de jogar. E pelo tempo que o Samuel já está no time do Imperatriz,
com certeza ele está incrementando aquilo que ele entende como futebol, aquilo que ele entende que o seu time pode render dentro da filosofia do próprio Samuel. E perder para o Motoclube é natural, o Motoclube é um time grande do estado, é um time que já venceu lá também, venceu um campeonato de 2018. Então, para o Moto foi muito bom, porque o Moto conseguiu superar a expectativa, conseguiu se reinventar e trouxe essa vitória. Assim como o Imperatriz veio em São Luís e arrancou aquele empate que, para muitos, o Moto era favorito. Sim. Então, isso acontece ao futebol e isso tudo incrementa um grande jogo contra o Juventude, que próximo sábado. Esse é o lado do time visitante, o Cavalo de Aço. Já lá em São Mateus, o Juventude Samas é um time que vem se entrosando cada vez mais e um dos responsáveis pela parte efetiva e ofensiva do Juventude Samas é esse rapaz Benhão, o camisa 9, o Cris. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias estar aqui, fazendo o que a gente gosta. A gente vem fazendo um bom trabalho essa semana, bons treinos. O professor Marcinho vem trabalhando firme e forte com a gente aí, com a comissão. Todo mundo está empenhado nessa partida de sábado, que a gente sabe que é um jogo de 6 pontos. A gente tem que impor nosso ritmo de jogo aqui em casa, como a gente vem fazendo nos últimos jogos. Incorporamos um ritmo de jogo muito bom, uma pegada muito forte e creio que sábado não vai ser diferente. A gente tem tudo para sair daqui com 3 pontos, apesar de ser um jogo direto, que a gente vai estar levando como 6 pontos. Todo sábado o empenho que a gente tem que ter sábado. Agora é focar, amanhã vir treinar, a bola parada, ver o que tem fazer até amanhã e focar para o jogo de sábado para a gente sair daqui com os 3 pontos, que é o mais importante para a gente. Um excelente jogador, sua capacidade técnica não está em pauta porque vem mostrando e dando resultado para o Juventude Samas. Mas, Tadeu, ele falou uma frase, uma palavra que a gente vem usando aqui, eu acho que desde o início da Série D. É um jogo de 6 pontos. E por que a gente vem sempre falando isso? Porque é um grupo muito equilibrado. Uma vitória, uma derrota de algum time pode mudar um G4, pode mudar a fase ali intermediária do grupo. E realmente é um jogo direto, além de ser direto, é um jogo de 6 pontos. E a gente lembra do Palmas, né? O Palmas até quarta, quinta rodada era o último colocado e hoje ainda tem chance de classificação. Sim. É um jogo interessante para o Juventude, porque vai pegar um adversário que ambos já se conhecem, né? Já se jogaram junto, contra, desde o Campeonato Maranhense, desde o estadual. E o Juventude tem que mostrar a sua força dentro de campo. Aí deve contar com o Vinícius Paiva, estreando pela lateral esquerda, o Edreão, um jogador muito sinuante, que consegue cair pelos ambos os lados, e no mano a mano, no confronto 1 contra 1, ele é muito forte, o Imperatriz tem que tomar cuidado com isso. E o Cris, né? Toda vez que a bola está sobrando, a bola está batendo nele, está entrando, isso demonstra que o atacante, o centroavante do time do Juventude está numa boa fase. São informações do confronto direto entre os maranhenses já no final de semana. Juventude Samas e Cavalo de Aço lá no estádio de São Mateus às 15h30. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Motoclube de São Luís e também tem Sampaio Correia, que apresentou mais um reforço ofensivo. E além do Juventude Samas e o Cavalo de Aço que vão se enfrentar no final de semana, existem também outras rodadas e que interessam também o Motoclube e não só o confronto entre os maranhenses. E a Mariane Dias tem as informações. Amanhã se dá a largada da 11ª rodada do grupo A2 da Série D. E quem inicia as atividades é o Guarani de Sobral, atual líder da tabela, jogando em casa contra o Tocantinópolis, lanterna do grupo. A partida será às 15 horas no Junco. Meia hora mais tarde, o Motoclube de São Luís recebe o Paragominas no Nhozinho Santos e corre aí para conseguir a 3ª vitória seguida. Lembrando que o Papão segue no G4 na 3ª colocação com 15 pontos conquistados. Já o Tocantinópolis segue na penúltima posição em 7º lugar na tabela com 11 pontos. O Poraquê enfrenta o Cavalo de Aço às 15h30 no Pinheirão. E os dois seguem colados na tabela. Com um ponto de diferença, o Imperatriz com 14 pontos na 4ª colocação e logo atrás o Juventude com 13 pontos conquistados até aqui. Já em Periri, no estádio Itacoatiara, o 4 de julho recebe o Palmas às 16 horas. O time de casa é o vice-líder do grupo com 17 pontos e vem de 2 derrotas. A primeira do Motoclube e a seguida do líder Guarani. O Palmas não ocupa uma boa colocação, mas vem se destacando. Nas últimas 5 partidas, 2 empates e 2 vitórias. Sofreu apenas uma derrota para o Motoclube. O time segue com 11 pontos na 6ª colocação. E também tem o Paragominas e o Tocantinópolis, que são os últimos colocados. Tadeu, a gente viu aí mais ou menos como é que vai ser, né, o raio-x dessa rodada da Série D. E falando do Motoclube de São Luís, que vai jogar em casa contra o Paragominas, um jogo não tão difícil, mas eu também não considero um jogo fácil.
Por quê? Porque a gente sabe que o Motoclube às vezes oscila dentro de casa e deixa de marcar e ser efetivo na parte ofensiva e marcar seus gols, às vezes sofrendo até um empate, como foi o caso do Cavalo de Aço aqui mesmo em São Luís. Então, essa falta de regularidade ofensiva, às vezes pode preocupar. Mas eu tenho certeza que se o Motoclube sair à frente do placar, dificilmente o time consegue empatar, até porque o sistema defensivo do Moto tá de sacanagem, tá muito forte. É um sistema muito forte, né? Se encontrou com o Carlos Perro, que Carlos Perro vem se tornando esse treinador que está conseguindo organizar os setores defensivos do seu time e depois ele vai para a segunda etapa, que é o setor ofensivo. Então essa transição do Moto, que é a característica do Carlos Perro ser bem uma transição muito rápida, não vem acontecendo ainda no Moto como nós esperávamos, né? Mas o time do Moto vai enfrentar um adversário experiente, Bruno Rangel e Aleilson, são jogadores já rodados no estado do Pará, Paysandu, Clube do Remos, aí do Remo, vários clubes do norte ali que esses atletas já atuaram, então eu conheço alguns, né? Conheci o preparador físico lá, a gente até trocou figurinha outro dia, ele falando que é um time que fora de casa, mesmo o adversário jogando, se impondo, é um time que não se agonia, sabe o que quer e o Moto tem que chegar, se impor, mas também com atenção redobrada para não dar espaço para o adversário. O Lucas Huck, ele ganhou a posição definitiva, né? A gente sabia, já imaginava que ele vindo para o Motoclube ia conseguir vestir a camisa e ser titular do time. Não à toa, assim, o seu primeiro jogo de estreia no Motoclube fez um tempo e meio mais ou menos, no segundo já foi também novamente titular e permanecerá titular enquanto não houver problema de suspensão ou de lesão. E o meio de campo, a gente falou da parte ofensiva e defensiva, mas o meio de campo do Motoclube está dando uma sustentabilidade muito grande, né? A gente vê ali o Vander e o Lucas Huck, os dois principais de marcação e o Vander saindo um pouco mais com a bola, estão se encaixando muito bem naquele miolo ali do meio de campo. E o Carlos Ferro também conseguiu dar um parâmetro bom, que é o Danúbio, né? Eu pensava que o Danúbio não ia começar jogando nas partidas que ele foi titular. E ele tá jogando e está rendendo para o Motoclube. Então, do meio para frente, o time do Moto tem muitas opções. Uma dor de cabeça saudável para o Carlos Ferro, né? Márcio Diogo, Ted Love, para mim, que é um grande jogador. O próprio Wallace Lima já desencantou, agora vai mais leve para esse próximo jogo. E o time do Moto jogando seus domínios, com a força que tem. Se você for analisar desde a Série D da temporada passada, o Moto é muito forte, até no estadual, o Moto é muito forte jogando em Nhozinho Santos. E tem que recuperar essa identidade nessa atual Série D. Vamos jogar contra o Moto lá? Então vamos fechar a casinha aqui, porque o time do Moto é um time muito perigoso. Sim. O Moto conseguindo readquirir essa confiança e colocar esse medo no adversário é muito bom para o Motoclube. Uma última pergunta só para a gente finalizar o bloco do Moto, né, e depois falar do Sampaio Corrêa no próximo bloco. Você acredita em alguma alteração no esquema tático, né, na escalação do Motoclube? Porque Márcio Diogo não começou o jogo contra o Cavalo de Aço, entrou no finalzinho do segundo tempo. Já no jogo amistoso contra o Penalva, ele já jogou mais tempo. O Márcio Diogo, inclusive, foi o autor de um dos gols. E assim, tem o Márcio Diogo, que já está à disposição. Você acredita que ele pode entrar como titular? E também existe a possibilidade do Cleitinho, né, que já está sendo relacionado para os jogos, e para esse jogo já vai estar 100% para entrar em campo. Não, assim, eu gosto muito de falar, o Márcio Diogo, ele é um jogador para começar jogando, pela qualidade técnica e pela inteligência dele. Aí se você for falar assim, baixa a parte física. A parte física, ele está conseguindo, sim. As substituições que foram feitas com o Márcio Diogo no jogo, não foi porque ele parou de render fisicamente. Foi por opção do treinador. Isso a gente tem que respeitar. Sim. Mas o Márcio Diogo, para mim, ele tem que ser titular, ainda mais no jogo desse que o Moto precisa vencer para ir pontuando e chegar mais na frente na tabela. Fazer logo o resultado ali no primeiro tempo, né? Ir mais tranquilo para o vestiário e conseguir a vitória dentro de casa, que é o mais importante para o Motoclube. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Sampaio Corrêa, que apresentou um novo atacante lá no seu CT, que vai ajudar muito a Bolívia. É o que se espera, né, do jogador, e a comissão também espera isso durante a competição da Série B. Voltamos com informações agora do Sampaio Corrêa. Rapaz, esse estúdio aqui é muita resenha no intervalo, vocês não têm noção do que acontece aqui. Mas vamos de Sampaio Corrêa, vamos com as informações da rodada, né? Que tivemos 2 jogos ontem, que inclusive influenciou diretamente na atual posição do Sampaio Corrêa, que desceu de 3º para 4º colocado. E a Mariane Dias traz mais informações pra gente. Ontem, pelo Brasileirão da Série B, o CRB enfrentou o Brusque, garantiu aí a vitória por 3-0. O quadricolor sofreu 2 gols em menos de 15 minutos de jogo. Inclusive, todos os gols da partida saíram no primeiro tempo.
Com o resultado negativo, o Brusque permanece com 24 pontos na tabela, na 10ª colocação, a 5 pontos do Sampaio Corrêa, primeiro time na zona de classificação à elite do brasileiro. Já o CRB pulou para a vice-liderança com 31 pontos. Lá em Ponta Grossa, quem se deu melhor foi o Operário, que venceu o Botafogo por 1-0 com gol de Paulo Sérgio logo aos 7 minutos do primeiro tempo. A vitória deixa o time paraense na 8ª colocação com 27 pontos ganhos, já o Glorioso se mantém com 25 pontos e cai aí para o 10º lugar. Rapaz, as duas partidas, né, influenciaram um pouquinho ali na tabela, mas Sampaio Corrêa não sai do G4, permanece ali firme, vencendo o que eu falo. Eu vou falar aqui, segunda-feira eu vou bancar. Sampaio Corrêa vai vencer do Cruzeiro no mínimo 2-0, fora de casa. Não acredito. Fácil, porque assim, não, do time que tá jogando e como tá jogando, como jogou contra o Náutico, líder da competição, não imagino que vai perder pro Cruzeiro. Eu acredito também na vitória. O Zé Mário vai voltar, né, que é o lateral que vem numa crescente, né, conseguiu já cair no gosto da torcida. E agora o ponto negativo é não o Ferreira, que está suspenso. É um jogador ali, aquele equilíbrio no meio de campo do Sampaio Corrêa. Aí tem o próprio Mauro Silva, o Márcio Araújo, esses jogadores que devem começar jogando, mas Sampaio Corrêa é muito forte. Desde a Série B da temporada passada, a camisa do Sampaio ela impõe respeito em qualquer time que esteja na Série B, seja vindo da Série A ou subindo da Série C. O Sampaio ali nessa Série B, o Sampaio começa, né, desde a temporada passada, a impor respeito. Então, uma vitória dessa contra o time do Cruzeiro, com toda a história que tem o Cruzeiro, apesar de não viver um bom momento, e o Sampaio sim, vive um bom momento, é para consolidar a sua permanência no G4 e para consolidar a força da sua camisa também no cenário nacional. Hoje a gente pode falar com muita propriedade e efeito realmente que assim, o Sampaio Corrêa aprendeu a jogar uma segunda divisão de campeonato brasileiro. Desde o ano passado, uma excelente posição, terminou em 6º colocado na tabela, com um bom arranque, né? Começou muito ruim na Série B no ano passado, depois deu um arranque, chegou a postular entre os 4 primeiros e terminou na 6ª colocação. Esse ano o Sampaio Corrêa faz uma campanha também muito interessante. Nós já vamos para a 18ª rodada, o Sampaio Corrêa segue ali próximo do G4, está na 4ª colocação, vencendo o seu adversário fora de casa, vai somar mais 3 pontos, vai a 31 pontos, já vai poder ultrapassar o CRB, que já jogou pela rodada. Não, minto, o CRB terminou a rodada ontem. Terminou a rodada, então o CRB ainda vai ter um jogo, aí dependendo do resultado, pode alterar, né? Isso, se você olhar para a tabela aí, você vê que o Sampaio Corrêa tem 8 vitórias, né? E o Cruzeiro tem só 3. Né? E tirando o Sampaio ali, é só o Náutico, o Coritiba e o CRB que tem mais vitórias que o Sampaio Corrêa, que estão na frente do Sampaio Corrêa. Sim. Então é a força do Sampaio. Esses 8 jogos, essas 8 vitórias, não foram só em São Luís, muito pelo contrário, o Sampaio perdeu o jogo jogando em São Luís. Então é o Sampaio jogando ou em São Luís ou fora de São Luís, o Sampaio Corrêa, como eu falei agora há pouco, ele consegue sim já colocar respeito e consegue trazer vitórias dependendo do adversário que ele vai enfrentar fora dos seus domínios. E só a título de observação aqui, o Sampaio Corrêa fez 2 bons resultados fora de casa e agora o terceiro vencendo em casa contra o Náutico, ou seja, deixa a gente ainda mais esperançoso por um bom resultado contra o Cruzeiro. E olha, tem novidade no Sampaio Corrêa, coloca a foto aí pra gente, tem novo atacante desembarcando na Bolívia, que vai ser uma peça muito importante também na sequência do campeonato. É o Diego Cardoso, atacante de 27 anos, 1,77 m e 70 foi bem específicos, né? 70 quilos, 1,77 m, 27 anos, é muito 7, mas tomara que ajude muito o Sampaio Corrêa. Ele vai chegar, apesar de já ser conhecido o treinador Felipe Surian, mas ele vai encontrar uma concorrência de altíssimo nível no Sampaio Corrêa, né? Ronei, Pimentinho, Jean Silva, o próprio Ciel, o Jacques também. Por isso que o Jefinho foi embora, viu que lá o bicho pega e vai ter que jogar, vai ter que vir, vai ter que treinar muito. Lembrando que a Série B é um campeonato de regularidade, então vai rodar muito o elenco. E uma hora ou outra ele vai ter a oportunidade dele e precisa estar bem preparado, técnica, física e psicologicamente, para quando assumir colocar uma boa impressão, tanto na comissão técnica como nos torcedores também. Musiquinha de fundo do Esporte Guará, porque vamos ficando por aqui, mas claro, sempre tem que perguntar o placar para o menino Tadeu. Tadeu, Juventude Samas e Cavalo de Aço. 2-1 Juventude. Motoclube Paragominas. Eu acertei o placar, né, do Sampaio Corrêa, 2-0 pro Motoclube. Sampaio Corrêa fora de casa. 3-0 Sampaio. Pai, está confiante demais. Vamos se despedindo aqui. Na segunda-feira voltamos com muito mais resultados e informações. Queria mandar um abraço especial
para Rosa Maria, que é a mãe da Mariane Dias, que trabalha aqui com a gente. Hoje é aniversário dela, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E você colocou no mundo uma pessoa muito interessante, muito boa na sua profissão, no que faz, está no caminho certo. Então, feliz aniversário. E falaram que vai ter um almoço. Ainda não recebi o convite oficial, tô aguardando aqui o convite oficial, um almoço, Tadeu. Vamos lá, é um BL, tem que ir, é obrigação. No almoço a gente vai rápido, jogo rápido. Então, pessoal, sextou com responsabilidade, mas na segunda-feira estamos de volta com muito mais informação. Isso aí é o time da bola de ontem, eu queria colocar, porque Tadeu falou que deu 15 assistências, 72 gols e venceu o jogo. Responsável por 60% da minha vitória. Rapaz, foi Tadeu sozinho, foi só o Tadeu e o goleiro nessa partida, foi na bola da comunicação. E aí o Tio perdeu. O Tio sempre perdendo. Sextou com caneta azul. Mas esse Tadeu tá demais, só na praia. Valeu, pessoal. Sextou.